O livro de 2 Reis é a continuação da narrativa histórica e teológica iniciada em 1 Reis, focando nos reinos de Israel e Judá após a divisão do Reino Unido. Ele descreve a trajetória de reis, profetas e nações, destacando temas como obediência a Deus, idolatria, justiça e juízo divino. Enquanto alguns reis, como Ezequias e Josias, buscaram seguir a Deus e promover reformas, a maioria se desviou, levando ao declínio e ao cativeiro de ambos os reinos. Através de suas páginas, 2 Reis nos ensina sobre as consequências das escolhas humanas e a soberania de Deus na história. Este livro é um chamado à reflexão sobre a importância da fidelidade a Deus, mesmo em meio a um mundo cheio de desafios e tentações. 1. Elias e Acasias. Acasias, rei de Israel, fica doente e consulta um deus falso, Baal-zebub. Elias confronta o rei e anuncia que ele morrerá por sua falta de fé no Deus verdadeiro. Acasias envia soldados para prender Elias, mas 2 grupos são consumidos por fogo do céu. O terceiro grupo humilha-se diante de Elias, e o profeta vai até o rei para reiterar a mensagem de juízo. Acasias morre, e seu irmão Jorão o sucede. 2. A partida de Elias e a ascensão de Eliseu. Elias é levado ao céu em um redemoinho, deixando Eliseu como seu sucessor. Eliseu recebe uma porção dobrada do espírito de Elias e realiza seu primeiro milagre, purificando as águas de Jericó. Um grupo de jovens zombam de Eliseu, e ele os amaldiçoa. 2 ursos saem do bosque e atacam 42 deles. 3. A guerra contra Moabe. Jorão, rei de Israel, alia-se a Josafá, rei de Judá, e ao rei de Edom para lutar contra Moabe. Eles enfrentam falta de água, mas Eliseu profetiza que Deus proverá água e dará a vitória. O exército é salvo, e Moabe é derrotado. O rei de Moabe sacrifica seu filho como oferta, causando grande indignação. 4. Os milagres de Eliseu. Eliseu ajuda uma viúva a pagar suas dívidas multiplicando o azeite que ela tinha. Ele ressuscita o filho de uma sunamita que o havia hospedado. Eliseu purifica uma panela de comida envenenada e multiplica pães para alimentar 100 homens. 5. A cura de Naamã. Naamã, comandante do exército sírio, é curado da lepra após seguir as instruções de Eliseu, banhar-se 7 vezes no rio Jordão. Inicialmente, Naamã reluta, mas obedece e é curado. Ele reconhece o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Geazi, servo de Eliseu, é punido com lepra por cobiçar os presentes de Naamã. 6. O machado flutuante e a guerra contra a Síria. Eliseu faz um machado flutuar no rio Jordão, demonstrando o poder de Deus. Durante a guerra entre Israel e Síria, Eliseu revela os planos sírios ao rei de Israel, frustrando seus ataques. O rei da Síria tenta capturar Eliseu, mas o profeta ora, e seus servos veem um exército celestial protegendo-os. Eliseu conduz os sírios cegos até Samaria, onde são poupados. 7. O fim do cerco a Samaria. Samaria está sob cerco sírio, e a fome é extrema. Eliseu profetiza que haverá abundância de comida no dia seguinte. 4 leprosos descobrem que o acampamento sírio foi abandonado, e o povo de Samaria se beneficia da provisão milagrosa. 8. A sunamita e Azael. Eliseu prevê uma fome de 7 anos e aconselha a sunamita a se mudar. Após a fome, ela retorna e recupera suas terras com a ajuda do rei. Eliseu profetiza que Azael se tornará rei da Síria e trará grande sofrimento a Israel. 9. A unção de Jeú. Eliseu ordena que um profeta unja Jeú como rei de Israel. Jeú mata Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cumprindo o juízo divino sobre a casa de Acabe. Jezabel é morta e devorada por cães, conforme predito por Elias. 10. O reinado de Jeú. Jeú extermina a família de Acabe e os adoradores de Baal em Israel. Embora ele cumpra o juízo de Deus sobre a casa de Acabe, Jeú não se afasta dos pecados de Jeroboão. 11. Atália e Joás. Atália, mãe de Acasias,
assume o trono de Judá e tenta exterminar a família real. Joás, neto de Atália, é escondido no templo e coroado rei aos 7 anos. Atália é executada, e o culto a Baal é abolido. 12. O reinado de Joás. Joás reina em Judá e repara o templo com a ajuda do sacerdote Joiada. Após a morte de Joiada, Joás se desvia e permite a idolatria. Azael, rei da Síria, ameaça Jerusalém, e Joás o suborna com tesouros do templo. 13. O reinado de Jeoacás e Jeoás. Jeoacás e Jeoás reinam em Israel, mas continuam nos pecados de Jeroboão. Eliseu profetiza vitória sobre a Síria antes de morrer. Após sua morte, um homem é ressuscitado ao tocar os ossos de Eliseu. 14. Amazias e Jeroboão II. Amazias reina em Judá e inicialmente segue a Deus, mas depois adora ídolos. Jeroboão II reina em Israel e expande o território, mas continua na idolatria. 15. Reis de Israel e Judá. Vários reis reinam em Israel e Judá, mas a maioria é infiel a Deus. Israel enfrenta instabilidade política e invasões assírias. 16. O reinado de Acais. Acais, rei de Judá, introduz práticas idólatras e faz uma aliança com a Assíria. Ele altera o templo de Jerusalém para agradar os assírios. 17. A queda de Israel. Israel é conquistado pela Síria devido à sua idolatria e desobediência. O povo de Israel é levado para o cativeiro, e estrangeiros são trazidos para habitar Samaria. 18. O reinado de Ezequias. Ezequias, rei de Judá, é fiel a Deus e remove a idolatria. Ele enfrenta a ameaça assíria e busca a ajuda de Deus. 19. A libertação de Jerusalém. Ezequias ora a Deus, e o anjo do Senhor destrói o exército assírio. Jerusalém é poupada, e o rei Senaqueribe da Assíria é assassinado. 20. A doença de Ezequias. Ezequias fica doente, mas Deus o cura e concede 15 anos a mais de vida. Ele comete o erro de mostrar seus tesouros aos enviados da Babilônia. 21. O reinado de Manassés. Manassés, filho de Ezequias, reintroduz a idolatria e comete grandes males. Deus anuncia o juízo sobre Judá por causa de seus pecados. 22. O reinado de Josias. Josias, rei de Judá, repara o templo e redescobre o livro da lei. Ele se humilha diante de Deus e inicia reformas religiosas. 23. As reformas de Josias. Josias remove a idolatria e restaura a celebração da Páscoa. Apesar de suas reformas, o juízo de Deus sobre Judá é inevitável devido aos pecados de Manassés. 18. O reinado de Ezequias. Ezequias, rei de Judá, é fiel a Deus e remove a idolatria. Ele enfrenta a ameaça assíria e busca a ajuda de Deus. 19. A libertação de Jerusalém. Ezequias ora a Deus, e o anjo do Senhor destrói o exército assírio. Jerusalém é poupada, e o rei Senaqueribe da Assíria é assassinado. 20. A doença de Ezequias. Ezequias fica doente, mas Deus o cura e concede 15 anos a mais de vida. Ele comete o erro de mostrar seus tesouros aos enviados da Babilônia. 21. O reinado de Manassés. Manassés, filho de Ezequias, reintroduz a idolatria e comete grandes males. Deus anuncia o juízo sobre Judá por causa de seus pecados. 22. O reinado de Josias. Josias, rei de Judá, repara o templo e redescobre o livro da lei. Ele se humilha diante de Deus e inicia reformas religiosas. 23. As reformas de Josias. Josias remove a idolatria e restaura a celebração da Páscoa. Apesar de suas reformas, o juízo de Deus sobre Judá é inevitável devido aos pecados de Manassés. 24. O início do cativeiro babilônico. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá e leva cativos, incluindo o rei Joaquim. Zedequias é colocado como rei, mas se rebela contra a Babilônia. 25. A queda de Jerusalém. Jerusalém é destruída pela Babilônia, e o templo é saqueado.
O povo de Judá é levado para o cativeiro, encerrando a história do reino. Conclusão: o livro de 2 Reis narra o declínio e a queda de Israel e Judá, destacando as consequências da desobediência a Deus. Através das histórias de reis, profetas e nações, vemos a importância da fidelidade a Deus e os resultados trágicos da idolatria e da injustiça. Essas lições continuam relevantes hoje, lembrando-nos de buscar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Comparativo de 2 Reis com os dias atuais. 1. Liderança e responsabilidade. Em 2 Reis, a qualidade da liderança dos reis teve um impacto direto sobre o povo. Reis como Ezequias e Josias trouxeram reformas e bênçãos, enquanto outros, como Manassés, levaram o povo à idolatria e ao juízo. Nos dias atuais, a liderança continua sendo um fator crucial para o bem-estar de nações e comunidades. Líderes que priorizam a justiça, a integridade e o bem comum podem trazer prosperidade, enquanto líderes corruptos ou egoístas causam instabilidade e sofrimento. 2. Idolatria moderna. Em 2 Reis, a idolatria foi um dos principais motivos para a queda de Israel e Judá. Reis e o povo adoraram deuses falsos, como Baal, em vez de se voltarem para o Deus verdadeiro. Nos dias atuais, a idolatria moderna pode não envolver estátuas, mas se manifesta na adoração ao dinheiro, ao poder, à fama, ao prazer ou à tecnologia. Quando colocamos essas coisas acima de Deus, corremos o risco de perder nosso propósito e integridade. 3. Justiça social e moralidade. Em 2 Reis, a injustiça e a opressão foram comuns, especialmente sob reis ímpios como Manassés. A falta de justiça social contribuiu para o declínio moral e espiritual das nações. Nos dias atuais, a luta por justiça social, igualdade e moralidade continua sendo essencial. A opressão, a corrupção e a desigualdade ainda são problemas graves em muitas partes do mundo, exigindo ações corajosas e comprometidas. 4. A importância das vozes proféticas. Em 2 Reis, profetas como Eliseu desempenharam um papel crucial ao confrontar a idolatria e chamar o povo de volta a Deus. Eles eram vozes de verdade em meio à apostasia. Nos dias atuais, em um mundo cheio de desinformação e valores distorcidos, precisamos de vozes proféticas, pessoas que defendam a verdade, a justiça e os valores éticos. Isso pode incluir líderes religiosos, ativistas sociais, educadores e qualquer pessoa disposta a falar a verdade, mesmo quando é difícil. 5. Consequências das escolhas. Em 2 Reis, as escolhas dos reis e do povo tiveram impactos duradouros. A desobediência a Deus levou ao cativeiro e ao sofrimento, enquanto a obediência trouxe bênçãos e proteção. Nos dias atuais, nossas escolhas individuais e coletivas também têm consequências profundas. Desde decisões políticas até escolhas pessoais, o que fazemos hoje pode moldar o futuro de nossas famílias, comunidades e nações. A obediência a princípios divinos e éticos pode trazer bênçãos, enquanto o afastamento deles pode levar ao caos. 6. A necessidade de dependência de Deus. Em 2 Reis, a prosperidade e a proteção de Judá sob Ezequias foram resultado direto de sua dependência de Deus. No entanto, a idolatria e a autossuficiência de outros reis levaram ao declínio. Nos dias atuais, em um mundo cada vez mais secularizado, a dependência de Deus muitas vezes é negligenciada. No entanto, muitas pessoas ainda encontram força, orientação e propósito em sua fé. A história de 2 Reis nos lembra da importância de manter Deus no centro de nossas vidas e sociedades. 7. Divisão e unidade. Em 2 Reis, a divisão entre Israel e Judá enfraqueceu ambas as nações e as deixou vulneráveis a ameaças externas. Nos dias atuais, a divisão é uma realidade em muitas sociedades, seja por questões políticas, religiosas, culturais ou econômicas. A falta de unidade pode levar ao conflito e ao enfraquecimento de uma nação.
A busca pela reconciliação e união continua sendo um desafio crucial. 8. Juízo e esperança. Em 2 Reis, o juízo de Deus sobre Israel e Judá foi uma consequência direta de sua desobediência. No entanto, mesmo em meio ao juízo, havia esperança de restauração, como visto nas reformas de Josias. Nos dias atuais, enfrentamos consequências por nossas escolhas, mas também a esperança de restauração e renovação. Através do arrependimento e da obediência a Deus, podemos encontrar um caminho de volta à sua graça e bênção. Conclusão do comparativo. O livro de 2 Reis oferece lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. A importância de uma liderança justa, o perigo da idolatria, a necessidade de justiça social, o papel das vozes proféticas e as consequências de nossas escolhas são temas que continuam relevantes. Ao refletir sobre essas histórias, podemos aprender a aplicar princípios bíblicos em nossas vidas e sociedades, buscando um caminho de sabedoria, obediência a Deus e compromisso com o bem comum. Em um mundo cheio de desafios, as lições de 2 Reis nos inspiram a buscar a verdade, a justiça e a dependência de Deus. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.